Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Do Palpites. Aqui todos os dias a gente está trazendo vídeos com palpites de futebol e bilhetes prontos para vocês. Se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e se curtir o vídeo, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força para o canal, pois todos os dias a gente está trazendo vídeos novos. Hoje separamos aí 10 palpites para vocês e alguns bilhetes prontos que estão no final do vídeo. Mas agora vamos aos palpites selecionados para hoje. Bem pessoal, começando aqui nossos palpites pelo futebol brasileiro, pelo Campeonato Paulista, temos aí Santos vs Ituano. Pelo lado do Santos, a equipe não vem muito bem, com uma sequência aí de 2 empates e 2 derrotas, nas 5 últimas partidas teve apenas uma vitória. Pelo lado do Ituano, a situação é outra, saindo de 2 derrotas nas 5 últimas partidas, a equipe vem de 2 vitórias e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, nos 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o Ituano, e uma partida terminada aí em empate pelo placar de 1-1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que ambas as equipes marcam ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo futebol brasileiro e também pelo Campeonato Paulista, temos aí Novo Horizontino versus São Paulo. Pelo lado do Novo Horizontino, a situação é muito difícil. Sem nenhuma vitória nas 5 últimas partidas, a equipe vem de 3 empates e 2 derrotas. Pelo lado do São Paulo, a história é outra. Com 3 vitórias e 1 empate nas 5 últimas partidas, a equipe teve apenas uma derrota. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, são 1 vitória para o São Paulo e 2 partidas terminadas em empate, uma pelo placar de 0-0 e outra por 1-1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que o São Paulo vença ou placar acima de 1,5 gols. Indo agora ao futebol inglês, pela Premier League temos aí Leeds United versus Chelsea. Pelo lado do Leeds, a equipe vive um momento muito difícil. Com apenas uma vitória nas 5 últimas partidas, a equipe sofreu aí 4 derrotas. Pelo lado do Chelsea, a situação é outra. Sem derrotas nas 5 últimas partidas, a equipe vem aí de 3 vitórias e 2 empates. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, são 3 vitórias para o Chelsea, com destaque aí para uma das vitórias pelo placar de 5-1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que ambas as equipes marcam ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo futebol inglês e também pela Premier League, temos aí Fulham versus Manchester City. Pelo lado do Fulham, a equipe vem em uma fase de equilíbrio. Com apenas uma derrota nas 5 últimas partidas, teve aí 2 vitórias e 2 empates. Pelo lado do Manchester City, a situação é outra. Com apenas uma derrota nas 5 últimas partidas, a equipe teve aí 4 vitórias. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, o Manchester City venceu todos os 3, com destaque aí para uma das vitórias pelo placar de 4-0. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que o Manchester City vença ou placar acima de 2,5 gols. Indo agora ao futebol espanhol, pela La Liga temos aí Real Madrid versus Elche. Pelo lado do Real Madrid, a equipe vem muito bem, sem nenhuma derrota nas 5 últimas partidas, vem aí de uma sequência de 3 vitórias e 2 empates. Pelo lado do Elche, a situação é outra. Com 3 derrotas nas 5 últimas partidas, a equipe não teve nenhum empate, tendo aí 2 vitórias. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o Real Madrid, com uma por 5-1 e outra partida terminada em empate pelo placar de 1-1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que o Real Madrid vença ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo futebol espanhol e também pela La Liga, temos aí Getafe versus Atlético de Madrid. Pelo lado do Getafe, a situação é muito difícil. Com apenas uma vitória nas 5 últimas partidas, a equipe teve aí 4 derrotas. Pelo lado do Atlético de Madrid, a situação é outra. Saindo de 2 derrotas nas 5 últimas partidas, vem aí de 2 vitórias e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, o Atlético de Madrid venceu todos os confrontos, com destaque aí para uma das vitórias pelo placar de 2-0. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que o Atlético de Madrid vença ou placar acima de 1,5 gols. Indo agora ao futebol italiano, pela primeira divisão do campeonato italiano, temos aí Benevento versus Fiorentina. Pelo lado do Benevento, a equipe vem em uma fase muito difícil. Sem nenhuma vitória nas 5 últimas partidas, vem aí de 3 empates e 2 derrotas. Pelo lado da Fiorentina, a situação também não é das melhores. Com apenas uma vitória nas 5 últimas partidas, teve 3 derrotas e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o Benevento
e uma vitória para a Fiorentina pelo placar de 1 a 0. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que o placar fica abaixo de 3 gols e meio ou acima de 1 gol e meio. Indo agora ao futebol alemão, pela Bundesliga temos aí Mainz 05 versus SC Freiburg. Pelo lado do Mainz, a equipe vem em uma fase até boa, com apenas uma derrota nas 5 últimas partidas, teve aí 2 vitórias e 2 empates. Pelo lado do SC Freiburg, a situação é outra. Com 2 derrotas nas 5 últimas partidas, a equipe teve aí 2 vitórias e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, nos 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o SC Freiburg e 1 vitória para o Mainz 05 pelo placar de 3 a 1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que ambas as equipes marcam o placar acima de 2 gols e meio. Ainda pelo futebol alemão e também pela Bundesliga temos aí Union Berlin versus Köln. Pelo lado do Union Berlin, a equipe não vem muito bem. Com apenas uma vitória nas 5 últimas partidas, a equipe teve aí 3 empates e 1 derrota. Pelo lado do Köln, a situação também não é das melhores. Com apenas uma vitória nas 5 últimas partidas, a equipe teve aí 3 derrotas e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, dos 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o Union Berlin e 1 vitória para o Köln, pelo placar de 2 a 1. E para esta partida, pessoal, o nosso palpite é que ambas as equipes marcam o placar acima de 1 gol e meio. Ainda pelo futebol alemão e também pela Bundesliga temos aí Werder Bremen versus Bayern de Munique. Pelo lado do Werder, a equipe vem até bem, com apenas uma derrota nas 5 últimas partidas, teve aí 2 vitórias e 2 empates. Pelo lado do Bayern de Munique, a situação é bem melhor. Com 3 vitórias nas 5 últimas partidas, a equipe teve apenas uma derrota e 1 empate. Em partidas entre as duas equipes, os 3 últimos confrontos disputados, são 2 vitórias para o Bayern de Munique, com uma vitória pelo placar de 6 a 1 e uma partida terminada aí em empate pelo placar de 1 a 1. E para esta partida, pessoal, nosso palpite é que ambas as equipes marcam o placar acima de 2 gols e meio. É isso aí, galera, como mencionado no início do vídeo, selecionamos aí alguns bilhetes prontos para vocês. Espero que vocês tenham aí 100% de acerto em cada um e boa sorte.